A primeira vez que a gente vê o Light, ele tá entediado, olhando da janela para a paisagem. Na verdade, mais precisamente acima dela, o céu. Ele desde o início da obra é apresentado como aquele que observa de longe, sem precisamente participar daquilo que vê. Um mero espectador que não participa, mas que com seus olhos julga e condena o mundo. Na percepção do Light, o mundo era podre e sujo, e os humanos caminhavam constantemente à escuridão, um caminho onde não há luz. E ele acreditava ser o único que via isso, e ele queria mudar isso, mas ele não tinha esperanças, pois ele não tinha a ferramenta necessária para isso. O aparecimento do Death Note, ele age, assim como o fruto do Jardim do Éden, como uma tentação pro Light, aquilo que pode tornar realidade os seus selvagens desejos de se tornar o Deus do novo mundo. O juiz mediador queria trazer a humanidade para a luz. O próprio nome, Light, traz essa contemplação e aproximação do Light, a figura simbólica de Deus e extensivamente a figura de Lúcifer. Light significa luz, um conceito que é visto como aquilo que trará a verdade e a iluminação para as pessoas à sua volta. E no próprio anime, antes mesmo de pegar o Death Note, o Light já tinha essa visão de que ele era, ou seria, a luz para o mundo. A luz que tiraria as pessoas e o mundo dessa escuridão que eles se afogaram. O Light, ele acreditava atuar como a luz da verdade, que segundo João capítulo 1, é a verdadeira luz que ilumina todo homem vindo ao mundo. Essa luz, é claro, é Deus. E a tentativa do Light de apropriar para si a luz de Deus é semelhante à tentativa de Lúcifer de tentar o mesmo. Lúcifer, no latim lux ferri, significa portador da luz. E ele era descrito na tradução latina da Bíblia não apenas como lux ferri, mas também como Elel ben Sachar, o que significa a estrela da manhã, o filho da aurora, que brilha no amanhecer antes do surgimento do sol, mais forte do que todas as outras estrelas, exceto o próprio sol, que simbolicamente representa Deus. E é interessante que o Lúcifer, ele nunca rejeitou esse papel de portador da luz. Ele na verdade gostava desse papel, mas assim como o homem poderoso, que ao conquistar poder passa a desejar ainda mais poder, o Lúcifer, ele não queria mais ser o filho da aurora, a luz que surge antes para anunciar o surgimento do sol. Ele queria ser o próprio sol, ele queria ser Deus. E por causa disso, a sua punição foi ser exilado de toda a luz que tinha. O Lúcifer, ele foi transformado, não por escolha própria, em um ser de escuridão. E assim como a estrela da manhã, que após a queda perdeu todo o seu brilho, o mesmo acontece com Lúcifer após a expulsão dos céus. Ele foi deserdado de toda a luz que tinha e até o seu nome, Lux Ferri, foi tirado e reduzido marginalmente a Satanás, que significa simplesmente adversário, o que seria uma forma de humilhação para ele, pois os nomes, no cristianismo e até na própria Bíblia, nunca foram vistos como uma forma de se referir a alguém, mas sim uma forma de associar uma característica, seja ela boa ou ruim, a uma pessoa. É como se fosse um título pelo qual a pessoa seria conhecida pelo resto de sua vida. Portanto, essa troca de nomes, de Lucifer a Satanás, não é simplesmente para mudar a forma como as pessoas irão se referir a ele, mas sim para mostrar em uma única palavra o que é Satanás para os homens e para Deus. Simplesmente um inimigo. Nesse sentido, o Light, apesar das semelhanças com a figura de Deus, ele é desde o início uma figura luciferiana, uma representação de Lúcifer, sendo no início próximo e semelhante à figura de Deus, e ao decorrer do tempo se afastando dessa figura, tentando tomar algo seu, assim como Lúcifer tentou. No mundo de Death Note, não há algo como o céu, o inferno ou qualquer forma de justiça transcendente. Há apenas o nada, onde todos irão igualmente após a morte. Essa ausência total de distinção moral no pós-vida estabelece no coração das pessoas uma visão extremamente absurdista, onde a realidade não responde às expectativas morais e religiosas do ser humano. E é precisamente essa constatação de que não há justiça alguma que impulsiona o Light a se tornar o Kira. Ele tem a conclusão de que se a morte, por si só, não distingue o justo do injusto, então ele deve alugar para si esse papel de criar uma simetria moral semelhante à judaica-cristã, onde há a punição para o injusto e a bênção para o justo. Mas como ele não pode trazer essa fortuna e bênção aos justos, como Deus os traz através do céu e a vida eterna, a noção de justiça do Light passa a consistir basicamente em distribuir mortes distintas. Uma morte sobrenatural, deliberada e punitiva, seria direcionada aos que ele considera maus, e uma morte natural àqueles que ele julga inocentes.
Dasher Keltner, um renomado psicólogo social, conhecido por estudar como o poder muda o comportamento humano, descobriu que embora as pessoas cheguem ao poder por meio de características e ações boas, como empatia e bondade, ao obter e desfrutar da sensação de poder, essas qualidades começam a diminuir, não porque a pessoa virou um monstro, mas sim porque o poder, ele altera a percepção que essa pessoa tem da realidade. E o Death Note, ele é essa fonte de poder que corrompe o Light, algo que constata a ideia dele de que ele é superior, melhor. Tanto que podemos ver no anime que quando o Light perde o caderno e as suas memórias, ele é visivelmente diferente do Light com o caderno. Os objetivos e ideais, é claro, são os mesmos, mas a forma como ele age, os meios que ele toma para mudar isso, são totalmente diferentes de quando ele está com o caderno. O Light, quando ele está com a posse do caderno, ele é implacável, frio, manipulador. Mas sem o caderno, ele é mais delicado, frágil. Na verdade, o Light em si, ele tem esse lado emocional muito aflorado, enquanto o Kira não. Um exemplo disso é que sempre quando o Kira vai fingir ser o Light, ele sempre exagera nas suas falas, colocando forte peso e carga emocional nelas, fazendo promessas emocionais de forma exagerada. O que constata que o Light, antes de ter o caderno, ele era muito emocional, pois o Kira está imitando ele como ele achava que era. Outra prova é quando ele usa o Death Note pela primeira vez e mata um homem. Após fazer isso, ele começa a entrar em pânico. Ele começa a pensar que se ele matou aquele criminoso, então ele é um assassino, um criminoso igual a ele. E ele começa a entrar nesse transe emocional e as emoções começam a dominar ele por completo. Ele fica maluco, só que de repente, um lapso emocional, ele começa a se auto-refutar e debater internamente seus ideais. E nesse conflito interno, ele começa a acreditar que ele não é igual a esses criminosos, mas que ele é diferente, que foi o destino que o deu esse caderno para ele fazer justiça e mudar o mundo. O Light, ele sempre tende a exagerar emocionalmente sobre o que realmente acontece nas situações. Ele não coloca sob tensão do caderno apenas como coincidência ou sorte, mas como uma corrente do destino, algo sobrenatural, maior que ele, algo divino e grandioso, que tem ele como centro principal disso. Ele sempre se via e queria ser maior, melhor que os outros humanos. Ele queria ser especial, ele queria acreditar que ele veio a essa terra, não como alguém comum, mas como um escolhido, alguém destinado a algo. O Light, ele tem o que chamamos na psicologia de fantasia do escolhido, uma estrutura psíquica na qual o indivíduo sustenta a crença de que ele possui um papel especial no mundo ou foi destinado a algo, uma missão maior. Essa fantasia do escolhido, ela surge na mente humana, principalmente por causa de 3 fatores. A autoimagem inflada, que é quando a pessoa cometida da fantasia é desde a infância tratada como alguém especial, recebendo elogios e um tratamento especial, como o Light, sempre sendo tratado como um aluno genial, excepcional e bonito. A baixa tolerância à mediocridade, que é quando a pessoa tem medo de ser comum, e a necessidade de um sentido absoluto, um sentido grandioso e especial, destinado a uma pessoa especial. O sentido absoluto do Light vem da sua percepção de que o mundo está caótico, sem uma ordem moral e clara. E aí a sua fantasia de escolhido surge para fazê-lo acreditar que ele é o escolhido que deve organizar o caos do mundo e tirá-lo da escuridão em que ele e as pessoas se afogaram. O nome do Light, luz, é uma forma do autor brincar com esses conceitos de luz e escuridão. O Light, ele acredita que o mundo e as pessoas estão caminhando para a escuridão e então ele, a luz, é quem direcionará essas pessoas para o caminho certo. E a forma como o Light sempre tenta justificar suas ações, nunca admitindo que elas são puramente más, mas tentando justificá-las como feitas em prol de um bem maior, é chamado na psicologia de desengajamento moral, que é o conjunto de mecanismos cognitivos que permitem que uma pessoa cometa atos moralmente condenáveis, sem sentir culpa, vergonha ou conflitos internos. É basicamente uma forma do cérebro reorganizar a visão do indivíduo sobre a moral, fazendo ela acreditar que as ações más dela, na verdade, são boas ou em prol de um bem maior. Isso acontece porque o cérebro humano não tolera viver em dissonância moral por muito tempo. Ele não suporta se ver como imoral e errado. Portanto, o cérebro ele toma medidas drásticas e muda a interpretação da pessoa sobre suas ações e comportamentos. Ele refaz a moral e amolda
sua forma para ela se adequar às suas ações e não adequar suas ações à moral. Por isso que o Light, ele sempre se refere a si mesmo como um purificador, um justiceiro, um Deus, mas nunca como assassino, pois associar a sua pessoa à palavra assassino é como se ele tivesse inconscientemente assentindo que ele mata pessoas, o que não se adequa à sua moral. Por isso, ele sempre se minimiza como Deus ou justiceiro, nunca usando a palavra assassino. O Death Note, ele age desde o início como um fruto no sentido mítico, um objeto que contém um saber proibido, que não deveria ser acessado por ninguém, porque ele vai mudar irreversivelmente quem o possuir. Ele não é aquilo que vai nos dar o conhecimento e a capacidade de discernir o que é bem e o mal, mas é aquilo que concentra em si o poder de moldar essa percepção, essa discernição que os homens têm do que é bem e do que é mal. Na Bíblia, o fruto da árvore do conhecimento não transmite necessariamente o conhecimento do bem e do mal, mas sim a capacidade de julgamento, a capacidade do homem interpretar por conta própria o que é o bem e o mal, sem precisar limitar-se às próprias regras estabelecidas por Deus sobre o significado desses conceitos. A árvore, ela age como um limite entre o homem e Deus, uma forma de lembrar o homem que ele deve viver conforme a autoridade moral de Deus e não a sua própria. E o fruto, a maçã, embora nunca tenha sido explicitamente mencionada na Bíblia como fruto, através da cultura linguística, da simbologia que carrega a maçã, ela foi associada no imaginário bíblico e cristão como fruto do mal, e isso se deve propriamente ao significado da palavra maçã. Malum em latim, por exemplo, significa tanto mal quanto maçã, tornando assim mais fácil associar esse fruto, não de forma literal, mas de forma representativa, à queda de Adão e Eva. O pecado deles não foi realmente tomar para si a autoridade moral de distinguir o que é bem e o que é mal, mas sim a desobediência, a usurpação daquilo que Deus não os permitiu tomar para si. Uma forma fácil de explicar isso é colocar Deus como a figura do pai e Adão e Eva como os filhos. Se um filho ele desobedece ao seu pai, ele está ignorando a autoridade moral que seu pai tem sobre ele e fazendo o que deseja. Portanto, ele está errado, não por fazer o que ele quer, mas sim por desobedecer à autoridade moral que o pai tem sobre ele. No final da abertura do anime, temos a imagem da maçã, já mordida, se sobrepondo e sucessivamente sendo substituída pela figura do Death Note. O Death Note, que age no anime como fruto do conhecimento, que vai dar pro Light não só a capacidade de discernir o que é bem e mal, de acordo com suas próprias crenças, mas também vai dar a capacidade dele usurpar o papel de Deus e agir como juiz, o mediador desse mundo. E a figura da maçã, já mordida, tem um significado simbólico de demonstrar que o Light, ele já tinha provado dos doces sucos da maçã e preenchido algumas páginas antes do Ryuki aparecer. A figura do Ryuki, o deus da morte, é interessante porque ele pode ser associado a duas figuras: a serpente, que influencia Adão e Eva, e Azrael. Azrael é tradicionalmente conhecido no islamismo como o anjo da morte, um servo de Deus que irá ceifar a vida das pessoas que estão registradas no livro de Deus, conhecidos como Al-Law e Al-Mahfuz. E esses livros, eles contêm tudo sobre o universo, o destino e o tempo de vida e morte de todos os seres vivos. O anjo, o Azrael nesse caso, ele age como o carrasco, o executor de Deus que irá matar todos aqueles cujo nome estão escritos no caderno de Deus. Algo bem semelhante ao poder do Death Note, que ceifa a vida das pessoas cujo nome estão escritas nesse caderno, nesse livro. Já a associação do Ryuki, a serpente, é ainda mais forte, porque a serpente na Bíblia não é necessariamente o Lúcifer em forma de animal, mas sim a sua influência sobre esse animal, a cobra, que era descrita como o animal mais astuto e inteligente do Éden. O Ryuki, ele age como a serpente, porque ele não força o Light a usar o caderno, mas ele demonstra o poder do caderno pro Light, deixa o coração, a ambição do Light trabalhar. Os nomes, como eu disse anteriormente, eles não têm apenas a função de nomear algo ou alguém, mas sim de atrelar um sentido, um título a essa pessoa, retratando o que ela é ou o que ela deve fazer. Moisés, por exemplo, significa aquele que foi tirado das águas, e ele foi nomeado assim pela filha do faraó, porque ela o tirou das águas. Todas as coisas, elas devem ter um nome. Um nome não pode ter apenas uma letra, porque o nome ele é a essência da pessoa. E todo ser vivo deve ter sua própria essência, mas o nome L tem apenas uma letra.
como se aquele que o tivesse nomeado tentasse arrancar, tirar sua essência e profanar sua existência, afastando essa pessoa de todos os outros seres vivos que têm um nome, uma essência. E ao decorrer do anime, sempre vemos que o L foi isolado, até mesmo no orfanato, onde ele não tinha amigos nenhum. Toda vez que pronunciamos a palavra L, o som produzido é semelhante à palavra EL, porque as consoantes, elas não podem ser pronunciadas sozinhas, então usamos uma vogal de apoio, que geralmente é a letra E, formando assim a palavra El, que no hebraico significa Deus. É como se o L não tivesse nome próprio em si, mas fosse uma representação do próprio Deus, aquele que o Light vai ter que derrotar para poder se tornar um novo Deus, ou melhor, o Deus do novo mundo. E a ânsia que o L tem por doces pode ser vista não apenas como conceito bobo, de que doces aumentam a energia e respectivamente a inspiração do cérebro através da glicose, mas como algo muito mais simbólico. Os doces, eles remetem às crianças, porque toda criança tem o desejo, a ânsia por comer doces. Esse desejo é puro, ele não tem maldade. A criança, ela apenas quer o doce, sem se importar se ele faz bem ou mal para ela. Ela apenas o deseja porque gosta. Assim como L, ele quer prender o Kira, não porque ele se importa se o que ele faz é moral ou não, mas sim porque ele quer. Quando L lava os pés do Light, pouco antes de morrer, ele ouve o barulho de sinos tocando, e ele fala que os sinos estão mais fortes do que antes, como se algo estivesse se aproximando. Mas o sino não pode ser ouvido por ninguém, nem mesmo o espectador que está assistindo o anime pode ouvi-lo, apenas o L. Isso porque o sino, ele não existe realmente, fisicamente falando, mas ele existe na mente, no subconsciente do L. Só ele ouve, como se fosse um anúncio, um prenúncio de algo. Os sinos, eles representam toque fúnebre, o toque do sino para anunciar uma morte ou rituais funerários. Esse toque pode ser ouvido 3 vezes. A primeira para anunciar a morte e a última quando a morte já está presente. Quando ele diz que os sinos estão mais fortes do que antes, aquilo é a constatação de que a sua morte está mais próxima do que nunca, tanto que ele realmente morre alguns minutos depois. E essa cena, a cena em que o L limpa os pés do Light, tem uma enorme carga simbólica, onde podemos comparar com a última ceia de Jesus, onde Cristo lava os pés de seus apóstolos antes da crucificação. Naquela época, o ato de lavar os pés de alguém emitia a submissão ou a humildade. E era isso que os apóstolos pensavam que era o propósito de Jesus ao lavar seus pés. Eles pensavam que Cristo queria demonstrar que ele, apesar de ser Deus, era naquele momento um homem, falho e pecador, igual a todos eles. No entanto, o real propósito que Jesus tinha ao lavar os seus pés não era exatamente esse. Ele sabia que entre os apóstolos havia um traidor, assim como ele, que sabia que existia um traidor entre os 12 agentes que estavam atrás do Kira. E o ato deles, o gesto de lavar os pés de seu traidor, não era para demonstrar humildade, mas sim um gesto de cura, tal como pessoas fazem molhando os pés no mar ou se batizando nas águas em busca de purificação. O L, assim como Jesus, ele sabia que as escolhas e caminhos percorridos pelo Light não eram corretos, então ele assume esse papel de Cristo, de respeitar e amar o Light, aquele que o traiu, independentemente de tudo. E o fato do Kira sempre ser tratado pela cor vermelha e o L pela cor azul, também tem um significado simbólico por trás disso. O vermelho, ele carrega vários significados, como poder e dominação, sendo visto como a cor do controle, da autoridade imposta pelo Light, que se vê como um deus. Mas o vermelho também pode ser associado à violência e ao perigo. O vermelho, ele lembra o sangue, a morte, o pecado, que combina com o método do Kira de matar para purificar o mundo. E o vermelho também pode ser associado à falsa justiça, uma cor quente e emocional, o completo oposto da justiça, que é fria e imparcial, que é azul. O próprio nome do Light pode ser visto como uma extensão simbológica da cor vermelha, sendo a sua luz, o significado de seu nome, artificial e pecadora, com um tom avermelhado. Já a cor azul, sendo retratada pelo L, funciona como o contraste dessa cor forte e quente do vermelho vívido. O azul, ele é uma cor mais fria, imparcial, associada à racionalidade, lógica, controle emocional e justiça. O completo oposto do Light, que não tem controle emocional e usa dessa cor quente, vívida, para expressar seus sentimentos.
No início, vemos o Light olhando para baixo, como se ele estivesse olhando de cima, de uma posição divina, acima dos demais, como ele mesmo se enxerga. Depois, temos o Light meio que deitado, e atrás dele a sombra do Ryuki brilhosa, num tom meio avermelhado, talvez representando como o Light acredita que o Ryuki é a sua sombra e ele controla ele, como na vez em que ele meio que força o Ryuki a destruir as câmeras que o L colocou pela casa em troca de maçãs. Mas essa imagem também pode representar o contrário, o Ryuki usando do caderno e seu poder para influenciar a forma como o Light vê as coisas. E esse tom avermelhado que cobre os dois pode representar a luz falsa ou a luz impura, representando como a luz pecadora do Ryuki engoliu o Light por completo. Depois disso, temos a recriação da pintura de Adão de Michelangelo, onde o Light é retratado como Adão e o Ryuki como Deus. E a maçã, o fruto, que é o Death Note, está sendo passado das mãos do Ryuki para a do Light, como se ele estivesse oferecendo-a para ele. Provavelmente, isso foi antes do Light usar o Death Note pela primeira vez, e podemos ter a constatação disso, porque a luz que cobre o Light não é mais vermelha, mas é branca, divina, e a que cobre o Ryuki, porém, ela é escura. Os dois estão completamente separados, enquanto um ainda é puro, o outro está totalmente impuro. E a maçã, que é o Death Note, ela desliza das mãos do Ryuki para a do Light, para depois corromper essa luz divina dele e a transformar naquela luz avermelhada que engole ele e o Ryuki, como vimos na outra imagem. Depois disso, vemos uma breve imagem do Light e do L no topo de dois prédios, um oposto ao outro, se encarando. Os prédios, eles representam a superioridade como os dois se veem perante a visão do outro sobre a justiça. Pro L, a visão dele de justiça é superior do Light, e pro Light, a dele é superior do L. E eles estão se encarando, se confrontando, assim como no anime, onde um tenta provar pro outro que a sua visão de justiça é certa e a do seu oponente é errada. Depois, podemos ver uma rápida aparição de rosas com espinhos sendo fundidas com a imagem da cabeça do Light, simbolizando talvez a coroa de espinhos, instrumento utilizado para torturar Jesus Cristo. Mas também pode simbolizar a punição de Adão após comer do fruto do conhecimento, pois conforme de Gênesis, após Adão e Eva comerem do fruto, Deus amaldiçoa a terra, dizendo que ela produzirá espinhos e cardos. Essa teoria também faz sentido, porque o Light, ele aceita o Death Note do Ryuki, que é simbolicamente a maçã, e depois disso ele se corrompe. Isso faz ainda mais sentido, porque o Ryuki, ele é simbolicamente a figura da serpente, que está oferecendo, dando a maçã para o Light. Logo após isso, então, temos a palavra Death Note descendo de cima até aparecer por completo na tela, sendo sustentado por uma cruz, com as cores branco e vermelho se contorcendo dentro dessa cruz, talvez retratando a batalha entre a luz branca, a luz pura, e a luz vermelha, a impura. Depois disso, a maçã, o fruto, aparece por um instante, tendo a imagem do Light dentro dela, como se a maçã, o Death Note, tivesse tomado conta da visão de mundo do Light, mudando a forma como ele vai distinguir o que é bem e o que é mal. Depois, temos a imagem de pombas sendo projetadas na parede e no corpo do Light. A pomba representa a paz que ele visa alcançar após se consolidar como o Deus desse novo mundo. Mas assim como a projeção dessas pombas é apenas uma sombra, uma ilusão, esse mundo também parte apenas dos pensamentos e desejos selvagens do Light. Após isso, vemos Mizamani no chão, usando uma corrente no pescoço com pequenos elos ligados e um crucifixo na ponta. Essas correntes no seu pescoço representam como ela está presa ao Light, confiando nele cegamente, e o crucifixo representa a fé que ela tem no Light como o Deus do novo mundo. No reflexo dos olhos da Misa, vemos o Light em cima de um prédio, sobrepondo a imagem da lua, e logo após isso, ele morde uma maçã. O prédio representa a elevação do Light aos olhos da Misa, como ele é superior, maior. A lua, que reflete a luz do sol, representa a apropriação do Light dessa luz. A lua, ela age como Lúcifer, mas ao invés de anunciar a luz do sol, que simbolicamente é Deus, a lua de frente de Lúcifer, ela reflete essa luz, ela pega essa luz, a luz do sol, e a rouba. Ela se apropria dela como se fosse dela, e a imagem do Light, sobrepondo essa luz, refletida pela lua, é o Light se apropriando a luz de Deus. Depois, vemos a imagem de Naomi Missora segurando seu noivo, Ray Pember, no colo, recriando a imagem de A Pieta de Michelangelo, onde originalmente é Jesus morto nos braços de sua mãe, Maria. Ambos, Ray Pember e Jesus, eram inocentes, mas foram mortos por ir contra o mal, que é representado pelo Kira, pelo Light. Depois de mais algumas imagens, que não tem nenhuma representação ou significado simbólico, vemos o Light na frente de um anjo. Esse anjo tem uma pena de escrever
escrever em uma mão e o caderno em outra. Esse anjo é o Light, por isso seu rosto ele se sobrepõe ao rosto desse anjo, mostrando que é como o Light se vê, um anjo, um Deus que veio à Terra para punir os pecadores e levá-los ao caminho da luz, ao caminho do Light.